Iniciando mais um podcast Unifacema com o nosso professor aqui do Unifacema, professor Máximo Medeiros. Professor, eu vou lhe deixar à vontade na sua apresentação. Oi, Lícia, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada para quem estiver assistindo. Lícia, eu quero falar um pouquinho, quer saber um pouquinho de mim, né? Isso. Lícia, eu sou graduado em odontologia, tá? Desde 2016. Depois da graduação, me movimentei muito para o campo da ortodontia. Então, eu sou pós-graduado em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, tá? Pela Uningá, Paraná. Depois eu fiz saúde pública pela Universidade de São Paulo capital. Então, depois eu fiz a residência multiprofissional em harmonização orofacial, com botox, preenchedores faciais, lipo de papada, lipoenzimática, microagulhamento, tá? E também sou coordenador da Caixa de Assistência da Advocacia do Piauí, que é a CAAP, em Teresina, Piauí, e atuo como cirurgião dentista e faço parte aqui também do corpo docente do Departamento de Clínica Integrada do curso de bacharelado em odontologia do Unifacema. Professor, eu gostaria, primeiramente, o nosso primeiro bate-papo aqui sobre este assunto que é tão interessante e, claro, é um assunto que todos gostam de saber, principalmente a mulherada. Hoje em dia também os homens, estão muito preocupados com essa questão também da estética. E eu acho um assunto maravilhoso. Então, para sabermos um pouco mais, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre quando iniciou a estética na odontologia. Bom, a estética na odontologia, na verdade, ela foi, digamos assim, descoberta por acaso, né? Desde lá do tempo de, 30 anos atrás, 50 anos atrás, ela foi descoberta por acaso, né? Quando lá cirurgiões oftalmológicos, usaram, a bactéria, porque o Botox, digamos assim, que é uma das peças-chaves, da estética facial, ela foi usada para tratamento de blefaroespasmo, para quem tinha, por exemplo, estrabismo. E aí o cirurgião oftalmológico, ele tratava dessa forma, aplicando essa proteína de bactérias isoladamente para tratar esses espasmos, visto que ela paralisava. Eles descobriram que ela paralisava de algum modo os músculos, aquela expressão muscular. Então, esse caro rapaz, graças a eles, Scott, é o nome dele, ele chegou a aplicar de uma certa forma uma quantidade a mais, sem querer, por acaso, Então ele acabou, Lícia, acontecendo o quê? Paralisando aqui os famosos pés de galinha sem querer. E aí ele começou a perceber que além de um tratamento funcional que ele tinha da face, ele podia tratar também rugas, Então eu acho que foi a partir de achados funcionais realmente, de tratar problemas, de tratar patologias, ele descobriu que também poderia tratar também parte estética, e aí foi onde surgiu várias pesquisas, foi na verdade a primeira porta aberta para que novos caminhos da estética foram, digamos assim, desbravados. E quando foi regulamentado pelo CRO? Bem, eu acredito que foi assim quando foi regulamentado, para a gente ser bem objetivo, foi em 2019, certo? Pelo Conselho Federal de Odontologia, ele reconheceu, depois de inúmeras brigas, que a harmonização orofacial era sim uma especialidade da odontologia. Mas, Lícia, vale lembrar que há anos anteriormente a 2019, existia uma grande briga, uma grande briga de sentido positivo, vale lembrar, entre cirurgiões plásticos, entre dermatologistas, entre farmacêuticos, entre enfermeiros estetas e entre dentistas, Porque eles entendiam que a odontologia ela se limitava muito à parte oral, a boca. E aí era muito essa questão de realmente reconhecer, não, você não faz, isso você faz, isso você não faz. Antigamente, se um cirurgião dentista fosse aplicar uma toxina botulínica para um tratamento coadjuvante, para ruga, ou mesmo para algum tratamento complementar um implante dentário, por exemplo, ele não poderia, ele era processado. Quantos colegas não já foram processados nessa época, Então, muitas questões foram caídas por terra, até que se chegou, em 2019, a esse limite, de entender que realmente é limitação, sim, do cirurgião dentista, algumas áreas que ele pode estar atuando, Então, vale até lembrar que da região do ocioide, que é onde é o ocioide, essa partezinha aqui embaixo, que a gente tem um osso chamado ocioide, até o tragus do nariz. A gente tem uma
limitação anatômica que a gente chama, que vem da orelha até a ponta do nariz, que é a área de atuação cirúrgica do dentista. Mas até a parte do começo do cabelo, né, também pode se aplicar, fazer o uso da harmonização orofacial pelo dentista, entendeu? Então, assim, fica até o questionamento aqui, a reflexão, qual é a graduação, qual é o profissional que entende mais de rosto do que o cirurgião dentista, né? A gente passa 5 anos, né, Alicia? Pelo menos na graduação, entendendo, claro, do corpo como um todo, mas a gente tem matérias específicas, inclusive, de entender os músculos da face, os músculos da mastigação, os ossos do crânio. Então, todas essas ligações, todos os nervos, né? Então, eu acho que, realmente, é um mérito de se aplaudir mesmo que a odontologia, em figuras, né? De Mônica, por exemplo, no tempo do Conselho Federal de Odontologia, que conseguiu realmente que essa conquista fosse alcançada. Mas vale lembrar que foi uma briga bem árdua, digamos assim. Claro, eu acho que a estética tem tudo a ver com a odontologia. E, professor, o que o dentista pode fazer realmente nessa área de estética? Bom, em inúmeras facetas, digamos assim, ele pode lançar mão, né? De várias faces. Eu costumo dizer que a harmonização orofacial, Alice, ele é como se fosse um canivete suíço. Você sabe o que é um canivete suíço? Pois é, aquela imagem daquele canivete, a gente abre, a gente tem uma serrinha de unha. Multifunções. Isso, você tem um abridor de garrafa. Enfim, o Botox, só o Botox, por exemplo, ele tem mais de 700 aplicações e indicações diferentes. Então, fora o Botox na harmonização orofacial, eu tenho preenchedores, eu tenho lipolifting, eu tenho lipoenzimática de papada, eu tenho microagulhamento. Então, assim, eu tenho inúmeras funções, eu tenho inúmeras indicações do que eu posso fazer na harmonização facial. Então, eu poderia dizer que a harmonização facial ele é um conjunto de procedimentos onde eles visam, na verdade, tratar aquela tua queixa, né? Sim. Então, claro, sempre respeitando aquele tripé, digamos assim. O que meu paciente quer, o que ele precisa e o que eu posso fazer. E harmonicamente, o que fica legal, né? Porque existem alguns pacientes que chegam e falam assim: doutor, olha, fulana de tal, eu olhei o rosto daquela atriz e eu acredito que eu também possa ficar assim, com aquela boca maravilhosa, com aquele olhar maravilhoso. E aí o dentista tem todo aquele domínio de dizer: olha, vamos fazer isso aqui não cabe, isso aqui já cabe, não é isso? Isso, é muito estudo, vamos lembrar, e muito bom senso, digamos assim, e aí acho que é onde esse tripé vai entrar, que é o bom senso de entender, e eu precisar entender o que é que meu paciente precisa, e trabalhar em cima da queixa dele e o que é que eu tenho ali planejado para aquele meu paciente. Porque eu tenho que entender também até qual é o meu limite. Isso. O que é que eu posso fazer, né? Quais são as indicações que aquele meu paciente tem e o que é que ele se espera, né? Se a gente vê hoje em dia os celulares, dificilmente você vê uma pessoa postando foto sem filtro, né? E todo mundo posta com filtro porque geralmente as pessoas querem parecer com aquele filtro. Né? E muitas vezes no meu consultório, as pessoas chegam dizendo assim: doutor, eu quero parecer desse jeito. Né? Então, será se isso é possível? Né? Será se eu não estou criando alguma irrealidade, alguma possibilidade que não está ao meu alcance e nem ao alcance daquele paciente? Porque assim, Lícia, a gente tem que entender que alguns pacientes, eles têm algumas ideias que estão um pouco deturpadas, né? Então, a gente tem que parar, refletir um pouquinho, ver se é isso realmente que esse paciente está precisando. Será que esse paciente está precisando realmente de uma harmonização orofacial ou de algum tratamento coadjuvante? E, inclusive, a odontologia vai entrar aí. É o seguinte, eu acho que é onde eu vou puxar a sardinha para o meu lado da odontologia. Como é que eu posso harmonizar esse rosto do meu paciente se aquele meu paciente, de repente, está faltando alguma reabilitação oral? Se ele perdeu alguns dentes, ele está precisando de dente. Se é um paciente, Lícia, né, digamos assim, que ele é uma classe 3. Classe 3, para quem não sabe, é quando ele tem a mandíbula jogada muito para frente. Sim. Né? Então, ele tem muito lábio inferior e pouco lábio superior. Então, a harmonização, ela pode ajudar isso aí. Eu posso complementar e encher meu paciente aqui com ácido hialurônico e complementar o lábio dele superior e ficar igual com o inferior. Mas, será se eu tratei a forma dental e de má oclusão que ele está precisando? Né? Então, eu acho que a harmonização, ela vai entrar aí, na verdade, como uma complementação. Por isso talvez já nesse tratamento dentário, já não precisava mais nada de forma estética, né?
Só o tratamento dentário já seria suficiente. Isso, ele é importantíssimo e eu acho que a harmonização ela ia entrar complementando. Ela Sim. vai entrar aí como, eu costumo dizer que eu acho que, apesar da harmonização orofacial ter sido regulamentada em 2019, ela não foi uma coisa totalmente nova, né? Ela vai ajudar ali, de repente, na cicatrização do meu implante dentário, devolver, de repente, a mastigação para aquele meu paciente. Sim. De repente, é aquele paciente que tem bruxismo ou algum tipo de disfunção na articulação temporomandibular. Eu vou, na verdade, não tratar, mas, na verdade, eu vou deixar esse meu paciente com uma qualidade de vida melhor. Então, ela vai atuar, na verdade, complementando todas as especialidades da odontologia. Ela vai entrar em complemento, digamos assim. E a estética também ela vai ser conseguida juntamente com todo o resto. Claro. Eu ia lhe perguntar também o que a estética na odontologia, o dentista pode aplicar o Botox, como o senhor já falou, né? Agora, existem alguns pacientes, como no meu caso, eu vou até falar um pouco de mim, que eu já fui também, né? Eu já fui uma paciente, já cheguei a um dermatologista e falei, olha, doutor, é o seguinte, eu tô querendo aplicar Botox, então... Eu era muito mais nova, eu já deveria uns 6 anos mais nova, mas eu já queria aplicar Botox. Por quê? Porque eu li que realmente todo mundo estava ficando mais bonito, o Botox alinhava mais o rosto ficava mais... Então, eu já queria colocar por uma questão nem de estética, não sabia nem se realmente era necessário para mim. Mas por ler, por olhar, por ver que as pessoas estavam ficando mais bonitas, todo mundo falava em Botox, queria também fazer. Ele olhou e falou, olha, eu não lhe aconselho. Eu acredito que ainda não seja necessário. E eu saí de lá triste. Porque eu falei, poxa, por quê? Eu quero parecer mais nova também, eu quero parecer mais bonita, por quê? Então, quais são os casos em que não se aplicam, que realmente você pode dizer assim, olha, como conversar com um paciente e dizer, olha, você realmente não é necessário você utilizar agora. Vamos fazer outros tratamentos. Porque às vezes o paciente está convicto. Eu quero colocar Botox, eu sei que eu necessito, eu quero aqui, eu estou pagando, né? Eu tenho certeza que o senhor já recebeu uma paciente desse nível. Lícia, bora lá. É tanta informação e vai ser uma delícia a gente discutir isso aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte, Lícia, uma anamnese muito bem feita, muito bem dialogada, eu acho essencial, importante para eu entender tudo. Né? Para eu entrar aqui dentro do estúdio, eu tenho que entender onde é a porta, eu tenho que entender como é que funciona o microfone, como é que funcionam as câmeras, o público-alvo que a gente quer atingir. Então, tudo isso é necessário para que a gente produza uma boa entrevista aqui. Então, o planejamento ele é essencial. Por exemplo, para a gente construir essa estrutura aqui, a gente precisa de um planejamento. Aqui precisou, para levantar essas paredes, uma planta. Né? Uma planta de base para eu saber onde é a parede, onde é que vai ser a mesa, onde é que vai ser a TV, onde é que vai ser o microfone. E tudo isso não foge à regra de um tratamento de harmonização orofacial. Então, na harmonização orofacial, eu preciso de um planejamento. E eu preciso entender todas aquelas queixas do meu paciente. Por isso que eu preciso entender se esse meu paciente tem doenças de base, por exemplo, como hipertensão arterial, como diabetes. Né? Tudo isso pode influenciar, né? Tudo isso pode influenciar. Gestantes, lactantes não podem realizar procedimentos de harmonização orofacial, certo? E, sobretudo, por exemplo, para quem desenvolveu o herpes também, quando está com lesões, tá? Porque geralmente a maioria da população também já se contaminou, principalmente quando não se vacinou, de uma certa idade, enfim. Mas o que eu quero chamar bastante atenção, Lícia, é a expectativa do meu paciente. O que é que aquele meu paciente quer chegar? Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive paciente, chegou no meu consultório e disse assim, doutor Máximo, eu quero fazer isso, eu quero fazer preenchimento de mento, eu quero fazer a mandíbula, eu quero aplicar aqui nos meus pés de galinha, que já tá demais, eu quero dar um arqueamento aqui na sobrancelha, porque eu percebo uma assimetria. Ele já fez uma avaliação no rosto inteiro. Fez uma avaliação toda, mas eu quero... o que me chamou mais a atenção foi que ela disse o seguinte, é porque meu esposo me deixou, e ele disse que eu precisava ficar mais bonita, e eu quero ficar mais bonita, porque assim ele vai voltar pra mim. E aí, eu tava entendendo que a queixa dela não era por causa dela, né? Sim. Era diante de uma resolução que eu não poderia tomar conta daquilo. Então, eu tenho que ajudar, inclusive, minha paciente a tomar outros meios para que resolva primeiro a demanda dela, o que não vai fazer parte da odontologia, mas eu, como um profissional da saúde, entendo do que ela precisa. Sim. Né? E ela precisa de um atendimento multidisciplinar.
né? E aí sim, depois, quando ela tiver resolvido suas questões, aí sim que ela volta pro consultório odontológico pra gente reavaliar qual é realmente a queixa dela. Será se essa queixa de preenchimento de mandíbula ou de malar, que dá aquele efeito blush, sabe? Se ela realmente está precisando, porque, Lícia, se eu fizesse nessa paciente e esse marido dela não voltasse, quem é que ela ia culpar? Com certeza. Né? Deveria entrar em uma depressão profunda e aí já caberia outros profissionais. Já a psicologia já iria ajudar, né? Exatamente. E vale lembrar que é válido, né? Mas a gente precisa entender, saber os limites. Aonde é que eu posso ir e planejar muito bem. Se esse paciente precisa, se ele não precisa, se ele quer ir, se ele não quer ir, né? Até lá. Eu já vi relatos de antigamente, Lícia, que se a gente pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, na pandemia, né? No começo da pandemia do Covid-19, a gente sabia que não era para usar máscara, depois é para usar máscara, né? Então, é a mesma coisa com Botox, com ácido hialurônico. Antigamente, não se podia usar. Hoje em dia, já é sabido, através de estudos científicos, que já pode, sim, ser usado. Até cosméticos, né, professor? Já existem cosméticos com ácido hialurônico. É super importante a gente falar disso, Lícia. Não adianta o paciente, né, você, eu mesmo, procurar um injetável, né? O que é o injetável? É a toxina botulínica, Botox, né, o ácido hialurônico, seja qual for o tipo de produto que eu vou injetar em mim, mas sem cuidar da qualidade da minha pele. Né? Não adianta eu fazer isso tudo e não beber água. Não adianta tudo isso e eu não dormir bem. Eu não fazer uma esfoliação no rosto, eu não usar protetor solar. Então, assim, se você achar só que vai tomar uma pílula mágica para ficar bem e vai resolver ali as rugas, não vai totalmente, né? A gente precisa lançar mão de todo um conjunto de procedimentos que inclui o autocuidado. Né? Seja ele, já dizia a Organização Mundial da Saúde, né? É um bem-estar físico, mental e social para que você se sinta bem. E, professor, quando um profissional realmente adequa essa questão a um paciente e que ele se sente a autoestima lá em cima, bonito, ele começa a se viciar naquilo, né? E realmente começa a querer todo o tempo colocar botox. Não, doutor, eu me viciei. Eu quero saber quanto tempo o botox ele realmente fixa no rosto, de quanto em quanto tempo o paciente pode reaplicar o botox. Lícia, tu já fez? Nunca. Não, eu estou adiando porque eu sei que quando eu iniciar, eu não vou parar. Exatamente, Lícia. Depois que a gente começa, e isso eu falo por questão própria, depois que a gente começa, a gente não para mais. A gente gosta. Porque a gente começa a ver os resultados, né? E os resultados, o que é o Botox? O que é que ele age, né? Digamos assim, vale lembrar uma coisa. O Botox, que eu chamo aqui para ficar mais fácil de todo mundo compreender, é uma marca comercial. Né? O nome Botox é uma marca. Sim. Assim como o Bombril, por exemplo. O nome Sim. é palha de aço, mas a gente chama Bombril. O Botox é uma marca, né? Vale lembrar isso. O nome dela realmente é uma toxina botulínica, né? A gente fica até com medo desse nome toxina, né? Às vezes a gente fala então uma coisa mais bonita, uma proteína purificada, tá? Então, o que é ele? O que é a toxina botulínica? O que é o Botox? Ele é uma substância que a gente aplica no nosso rosto, né? No rosto do paciente. Ela, na verdade, bloqueia os canais de acetilcolina, fazendo com que a condução do impulso nervoso não passe aos músculos. E os músculos não começam a movimentar com o passar do tempo. E aí, ela demora um pouquinho para acontecer, ela começa a agir ali entre 7 dias, ela começa a agir, tem seu efeito total só com 21 dias a 30 dias, e ela paralisa ali seus músculos, tá? Ela varia de 4 meses a 6 meses paralisada. Pode variar, mas tu me pergunta como? Como é que varia esses 4 a 6 meses a duração do efeito desse Botox? Isso. Ele varia muito da tua vida, de como tu age, dos cuidados que tu tem, se tu faz muita expressão facial, se tu faz atividade física, se tu faz muito esforço, depende da sua resposta imunológica, né? Porque você tá aplicando ali um produto, né? Geralmente, quando você aplica o Botox, você pode ter uma reação inflamatória imunológica, natural, que pode vir. De algumas pessoas, essa resposta, ela pode ser maior. E ela potencializa ali o efeito para que ele não aconteça daquela forma como deveria, né? Então, ele pode variar muito. Então, o que eu posso garantir é que, quando eu aplico, quando uma técnica é aplicada, muito bem feita, com material de boa qualidade, tem a indicação realmente correta, ele vai durar de 4 a 6 meses.
Certo. Porque a gente sabe, todo mundo já conhece um pouco, né? Todo mundo já ouviu falar um pouco de Botox, mas eu iria lhe perguntar também, professor, quando que realmente é adequado? Existem pessoas que já perdem a sua fisionomia. Esteticamente já fica uma coisa artificial, né? E a pessoa está tão viciada naquilo ali que ela não consegue nem saber o quanto ela ainda deve utilizar ou quando deve parar. Então, quando que se deve parar? É por isso que é importante realmente um profissional dizer, olha, já está suficiente, né? Eu acredito que não seja mais necessário. Então, quando é que o senhor pode atuar em relação a isso com o paciente? Bom, exatamente. A gente tem que ser um balizador nessas questões, né? De entender o quanto é preciso naquele momento. Eu realmente concordo, Lice. Às vezes a gente vê algumas Exageros. situações que ali passa talvez o que o Máximo acha, que a Alice acha. Mas talvez o que o outro acha, tá ok. Né? E se não estiver fazendo mal e ele tá satisfeito, o paciente tá feliz, tá satisfeito, ok também, né? Porque o que é muito subjetivo, beleza, né? O que é bonito pra mim pode não ser que seja pra você, Isso. né? Eu também concordo com você. Eu acho que realmente a gente tem que ter esse bom senso, né? O natural, a indicação que a partir dos 20 anos você já pode fazer o Botox preventivo. Por quê? O Botox ele vai agir, Alice, naquelas rugas dinâmicas. O que é as rugas dinâmicas? É quando eu faço expressões faciais, a minha pele começa a enrugar um pouquinho. Quando eu paro de fazer a expressão, ela não enruga, né? Ela vai agir exatamente aí. Quando eu tenho aquelas rugas, na verdade, estáticas, que é quando eu não faço nada, eu já tenho aquela marca de expressão, ela pode agir de uma forma secundária, mas de repente posso lançar a mão de preenchedores, tá? Então, assim, a partir dos 20 você já pode aplicar, e depois de aplicar, você vai querer aplicar mais, porque você já vai ver resultado. E aí, às vezes, você vai aumentando aí os graus de harmonização, digamos assim, vai fazer full face. Full face é um procedimento que a gente chama onde vai harmonizar o seu rosto por completo. Por vários procedimentos, não só pelo Botox. Entendeu? E aí é aí onde a gente vai se perguntar, né? Eu peço até licença para comentar isso. Se a gente vai deixar só a boca mexendo, ou se você realmente quer ter suas expressões, realmente demonstrar algum tipo de chateação, né? De raiva, porque eu costumo até dizer, tem que ter cuidado, por exemplo, atores, né? Quem trabalha em teatro. É perigoso. A expressão é altamente importante, né? Exatamente. Você tem que realmente demonstrar quando você está triste, quando você está feliz, quando você está... Realmente tem que demonstrar essa expressão. E existem pessoas... Uma substância tão maravilhosa como o Botox, como não se viciar? Não tem contraindicação, né, doutor? Ou existe algum tipo de contraindicação? Existe. Tem algumas contraindicações, como eu mencionei. Por exemplo, as lactantes, quem está amamentando, quem está gestante também não sim. pode, tá? Quem está fazendo algum tratamento, por exemplo, está fazendo aquele laser, aquele de... depilação a laser que eles estão fazendo agora no rosto, não pode estar fazendo, não pode estar se expondo ao sol, tá? Não pode estar fazendo medicação com alguns tipos de antibióticos, tá? Os retinóis também tem que ter cuidado com o uso, mas no geral é uma técnica que tem grandes chances de sucesso, é uma técnica, pelo menos a do Botox, de acerto muito grande, digamos assim. Tem algumas chances de dar errado, mas elas são mínimas, né? Eu costumo dizer, Lícia, principalmente aqui para os meninos, aqui para os meus alunos da instituição, do Unifacema, né? É que mais importante do que eu, por exemplo, saber fazer um tratamento de canal, do que eu saber fazer exodontia de um dente, de tirar um dente, é saber resolver esse problema caso dê errado, né? Então, para eu saber fazer uma harmonização facial, para eu saber aplicar um Botox, eu tenho que saber reverter esse problema. Eu tenho que saber lidar com as intercorrências, seja em qualquer campo que for, né? Seja um engenheiro que construiu o teto e o teto desabou, ele tem que saber o que fazer quando o teto desabar, né? Não é só saber fazer, você tem que saber o que resolver. Então, não é diferente na harmonização, no Botox, na harmonização. A gente tem que saber resolver esses probleminhas. Então, assim, os problemas que aparecem, pelo menos no Botox, são pouquíssimos, né? Porque a técnica é tranquila, né? É de fácil aplicação, ela tem poucas intercorrências, ela tem poucas contraindicações, né? Eu acho interessante até falar, depois que a gente aplica, a gente tem algumas recomendações.
Então é super importante falar dessas recomendações. Porque às vezes a pessoa fala, não, é rápido, nem dói, é só uma agulhinha rapidinho, você já vai ficar belíssimo, maravilhoso, no outro dia já está linda, maravilhosa. Mas é muito importante falar a respeito disso. Isso, exatamente. Por exemplo, depois que a gente aplica a toxina botulínica, como eu falei, ela é uma substância, uma proteína, né, que vai ser aplicada no seu rosto. Ela vai fazer um processo químico lá no músculo de onde ela for aplicada. E aí ele exige que você não faça expressões demais, que você não toque no rosto, porque aquela substância que eu coloquei naquele local que eu quero paralisar, ela precisa, na verdade, se ligar às moléculas das proteínas lá daquela região, fazer o bloqueio necessário, agir e que você espere aquele tempo determinado. Para que ele fique atuando. Exatamente. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho aquele meu paciente que fez hoje, por exemplo, você fez hoje aqui, a toxina botulínica. Então, daqui a 4 horas, você não vai poder baixar a cabeça, tá? Fazer atividade física, você não vai poder pegar o sol, você não vai fazer esforço físico, você não vai botar peso, você vai evitar pegar o rosto demais com força, tá? Por quê? Porque eu posso levar a minha substância, o botox que eu preenchi, que eu botei, na verdade que eu apliquei, para outra região que eu não queria. Entendeu? Então, esses cuidados são necessários. E aí é onde eu divido a minha responsabilidade com o meu paciente, né? Tá. Ou seja, não é só colocar o botox no outro dia sair linda por aí, pegando o sol na praia, porque já que o rosto está maravilhoso, né? Tem que ter todo aquele cuidado logo depois do botox. Professor, eu adorei o nosso bate-papo, gostei, achei realmente as colocações muito pertinentes, né? Então, eu vou deixar o senhor com as suas considerações finais e alertar todo mundo de que é muito importante colocar o seu rosto, a sua saúde, a sua qualidade de vida como um bom profissional, não é isso? Isso, Liz, eu acho assim, eu acho que a gente trazer esse tema hoje aqui, eu acho de grande importância, né? Não só para a comunidade acadêmica, mas eu acho que para a comunidade social mesmo, de Caxias, e enfim, que a internet pega tudo, né? Para que a gente tenha um pouquinho esse entendimento, e a gente tem falado aqui um pouco abertamente, até que não é odontologia para odontologia, né? Mas é para que todo mundo possa ter esse entendimento do que esses procedimentos, de como a odontologia você pode se sentir seguro para estar realizando esses procedimentos na odontologia com o cirurgião dentista, devidamente habilitado, capacitado, que ele tenha essa habilidade, essa capacidade de fazer isso, desde que faça cursos específicos para isso. Então, eu acho interessante, eu acho necessário, apesar de que a história natural, a biologia natural do ser humano é nascer, envelhecer, crescer, envelhecer, reproduzir e morrer. Não necessariamente reproduzir, né? Mas, de repente... E nem envelhecer tão rápido, né, doutor? Já existem tantos recursos que a gente não precisa envelhecer tão rápido. Eu acredito que seja você crescer e envelhecer com qualidade de vida. Né? Eu acho que a gente consegue, a gente quer envelhecer, né? A gente quer envelhecer, cumprir todos os processos, porque o processo biológico faz parte, é natural, mas que a gente consiga fazer isso com qualidade, né? Com leveza, com felicidade, se sentir bem, né? Eu acho que um dos fatores moduladores de qualidade de vida é a sua autoestima, é o que você sente, de como você está, e eu acho que isso determina muito da sua vida. Então, quando você está dessa forma, você procura um profissional que é capaz, né, de balizar o que você precisa, de corresponder às suas expectativas, eu acho que você consegue viver com qualidade, melhor, feliz. Com certeza. Então, eu acho que a odontologia ele é um campo promissor para os meus colegas e futuros colegas cirurgião dentistas, os meninos acadêmicos que estão aí, meus alunos, que queiram produzir um pouco mais, entender um pouco mais sobre a harmonização orofacial, buscar, sempre estudar, sempre, eu acho que o que motiva a gente, sabe, Alicia, é o que tu tá querendo aprender. Então, o que tu tá querendo aprender é o que vai te motivar a buscar aquele conhecimento. Que, geralmente, se eu quero saber disso, eu vou atrás daquilo. Claro. E hoje em dia, né, professor, tá muito mais fácil. Hoje a gente pode chegar, claro que a gente tem que limitar, selecionar o que a gente realmente está vendo na internet, né? Mas a internet está aí. Você tem uma dúvida, você pesquisa, você olha e depois, claro, você vai colocar a sua saúde, né? Realmente a sua autoestima que está ali nas mãos de um profissional. Então, a importância é, assim, realmente saber que profissional, o que ele já fez, como ele está atuando, ter também os seus cursos, né, a sua especialização, é importantíssimo também.
Professor, muito obrigada. Obrigado, Liz. Eu acho necessário, até uma recomendação, que não buscar currículo de Instagram, mas que busque realmente currículos que realmente sejam verificados e como Lattes, né? Como bases realmente sólidas que comprovem realmente que esse profissional tem a habilidade, capacidade, capacitação para desenvolver aquilo. E eu acho que depois é em busca de resolver aquilo que você tem, vai em busca, resolve, que dá tudo certo. Antes da gente terminar, só mais uma perguntinha. Os seus alunos, né? Um futuro dentista que gostasse, que realmente se empenhasse ou tivesse uma certa tendência a gostar desse lado de estética, o que o senhor recomendaria para ele fazer? Bom, eu recomendo ir em busca do conhecimento, como eu falei. Eu acho que é um campo muito promissor. Hoje em dia, Lícia, na odontologia, tem vertentes, tem profissionais que realmente só vivem disso, né? Hoje em dia, eu acredito, Lícia, que não é que o dentista vai pegar o campo do dermatologista ou do cirurgião plástico. Eu acho que tem campo para... Cada um tem seu... Cada um tem seu lugar. Eu acho que o que vai definir aí vai ser realmente a sua capacidade, né? Que de repente eu posso não ter um dermatologista tão capacitado como um cirurgião dentista, mas não que o dentista é melhor do que... Não, eu acho que cada um tem seu espaço. E aí eu recomendaria para esses meus queridos alunos que podem estar aí ouvindo a gente, que podem não, que vão ouvir e ver a gente, realmente buscar todo o conhecimento, buscar, na verdade, aqui a instituição, a gente tem um acervo enorme de toda a literatura pertinente, buscar o que move eles. Aqui o corpo docente da gente também é altamente qualificado, capaz, para direcionar esse aluno para aquele caminho onde ele quer seguir. E aí eu acho super interessante que é o que motiva ele, né? Eu acho que, eu costumo dizer lá na saúde pública, que é a educação popular em saúde, né? O que te movimenta é o que te vai fazer em busca do ir. Né? Então, se isso te move para ir atrás daquilo, então vai que vai dar certo. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Lícia. Finalizamos aqui o nosso podcast Unifacema com o nosso digníssimo professor Máximo Medeiros. E até a próxima.